Fala, galerinha da Olimpíada! Aqui é o professor Leandro Morgado com mais um treinamento para você que está se preparando para o BMEP 2020 e a partir desse treinamento a gente começa também com questões da segunda fase, com questões discursivas, né? Vários inscritos aí do canal pediram e o tio resolveu atender. Tá? Então, a partir de agora, a pegada é outra, gente. A partir de agora, a gente vai encarar também questão da segunda fase. Umas dicas iniciais, tá? Primeiro, ano passado, o tio fez umas gravações também de várias questões resolvidas da segunda fase. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar na descrição do vídeo, né? Quem não viu ainda, dá uma olhadinha, gente. Vale a pena, né? A mesma coisa, tá? Eu coloco a questão na tela, dou um tempinho para vocês tentarem fazer e a gente confere a resolução logo em seguida. Então, são vídeos aí do ano passado, recentes também, que eu acho que vale a pena vocês dar uma conferida. Maravilha? Outra coisa, gente, questão de segunda fase. Normalmente ela tem vários itens. Tem item fácil, tem item médio, tem item difícil, tá? Mas assim, ó, o que o tio recomenda? Primeira coisa, uma leitura muito atenta do enunciado para entender bem o que está acontecendo. Porque assim, ó, vai ter item que tu vai resolver só com essa leitura, gente. É só interpretação, é só para ver se tu entendeu a situação, entendeu? Então assim, ó, lê com calma. A pessoa não entendi muito bem, lê de novo até entender bem o que ele está explicando, entender bem a situação. E só a partir daí, gente, tu começa a resolver item a item, tá? Mesma coisa, se tu não souber o último item, tenta fazer os outros, né? Porque tudo vai contando pontuação que de repente pode valer aí a tua medalhinha, pode valer a tua premiação no final das contas. Tá bom? Mas vamos que vamos, gente. A gente vai ter bastante tempo para conversar sobre essas coisas, tá? E agora eu quero começar esse treinamento com uma questãozinha no capricho, questão na tela. Bom, queridos, olha só, essa é uma questão de 2019, nível 1, e como o tio falou, né? É muito importante a gente entender bem a situação antes de começar a resolver. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma lida inicial, vamos interpretar, vamos pensar e depois a gente olha item por item o que ele estava perguntando, ok? Bom, tem o Marcelo, né? O Marcelinho vai ser o nosso personagem dessa vez e ele está jogando argolas num pino. Tá? Basicamente o enunciado fala assim, ó, quando a argola acerta o pino ele ganha pontos, né? Conforme a tabela, tem uma tabelinha aqui, tá? E quando a argola não acerta o pino ele não ganha pontos. Maravilha! A figura mostra 5 lançamentos feitos por Marcelo, em que somente as argolas azul e verde acertaram o pino. Isso é uma coisa, gente, que dá para te ver pelo desenho, né? Ó, se tu der uma olhadinha com carinho aqui no desenho, ó, a amarela caiu fora. Vocês estão vendo? Então a amarela não contou ponto, mas a azul e a verde caíram dentro do pino. Consequentemente, elas contaram ponto. Tá? E observe também, ele dá uma última diquinha para te entender bem a situação, que a argola verde foi a última lançada, pois ficou sobre as outras. Ó. Dá para ver pelo desenho, a última argola, a que ficou em cima de todas as outras é a verde. Tá? Isso vai ser importante, porque, por exemplo, o número de pontos aqui, dá uma olhadinha na tabela, ó, o número de pontos depende do lançamento. Né? A primeira argola vale 10 pontos. A segunda argola vale 5. Entendeu? Ah, prof, mas qual que vai ser a primeira? Não sei. Olha o desenho. Interpreta o desenho. Né? E daí, pelo desenho, eu vou saber qual é a primeira, qual é a segunda, qual é a terceira, qual é a quarta, qual é a quinta. Tá bom? Já falei demais também. Né? Espero que vocês tenham entendido a situação. Se não entenderam, dá uma lida com calma, gente. Porque, de novo, só vale a pena começar a fazer quando a gente entendeu bem a situação, tá? E a partir de agora a gente vai ver item por item, né? E vai pensar um pouquinho para resolver, ok? Então, vou colocar a primeira pergunta aqui, ó. A primeira pergunta que ele fez foi: quantos pontos Marcelo fez com os 5 lançamentos da figura? Tá? Então, dá uma olhadinha nesses lançamentos aqui, pensa na tabela e vê quantos pontos que o nosso querido Marcelinho fez. Tá, gente? Vou dar aquele tempinho, né, para vocês dar uma pensadinha, tentar fazer as contas e logo em seguida a gente confere a resolução do primeiro item.
Bom, queridos, olha só, a gente sabe que a argola que ele acertou foi a azul e foi a verde, né? Mas para saber quantos pontos ele marcou, eu tenho que ver qual foi o lançamento, se foi o primeiro, se foi o segundo, se foi o terceiro, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos ver qual argola caiu por cima de qual e aí a gente consegue colocar elas em ordem, tá? Por exemplo, a que está mais embaixo de todas é a amarela, né? A amarela foi a primeira que o nosso amigo jogou, tá? Então, vou colocar aqui, ó, a primeira argolinha que ele jogou foi a amarela. Depois da amarela vem a azul, né? A azul foi a segunda, ok? Depois da azul, gente, olha só, por cima da azul está a vermelha primeiro. Então, a vermelha foi a terceira. Cuidado com a pegadinha, hein? Vermelha foi a terceira, depois veio a preta, quarta, e depois veio a verde, que foi a última, tá? Então, como é que o tio chegou nessa conclusão? Pelo desenho. Vendo qual argola está por cima de qual, a gente consegue identificar qual é a primeira, qual é a segunda, qual é a terceira, qual é a quarta, qual é a quinta. E agora é moleza, né, gente? Moleza, porque é só olhar para a tabela. Olha só, ele acertou a segunda, acertando a segunda ele ganhou 5 pontos, né? E acertou a última, a quinta. Acertando a quinta ele ganhou mais um ponto. Quer dizer, o total de pontos foi 5 mais 1. O total de pontos do Marcelinho foi 6. Ok? Prova discursiva, gente. Não coloca só 6. Não escreve 6 na prova. Explica isso, entendeu? Ó, pela figura, percebemos que Marcelo acertou a segunda e a quinta. Consequentemente, ele vai ter 5 mais 1. Ele vai ter 6 pontos no total. Tá bom? Como eu falei, né? Esse primeiro item dava para a gente fazer só com interpretação. Tu entendendo bem o desenho, entendendo bem a tabela, né? Não tem conta profunda nenhuma, gente, e daí tu resolve o número de pontos que o Marcelinho fez nesse lançamento. Galera, aquele pedido de sempre, hein? Se você está gostando desse vídeo, está gostando da nossa coleção para o BMAP, deixa aquele like, né? Deixa o comentário, se inscreva no canal. O tio conta muito com a ajuda de vocês para o canal crescer cada vez mais. E a partir de agora, foco e concentração no segundo item dessa questão. Bom, queridos, o item B, ele já sai um pouquinho daquela figura inicial, tá? E ele fala o seguinte, ó, em outros 5 lançamentos, né? Então, de fato, ele jogou de novo o jogo, tá? E Marcelo só errou um deles e fez 17 pontos. Tá? Essa é uma informação muito importante, gente. Marcelo errou apenas um e fez 17 pontos. Aí a pergunta é qual foi o número do lançamento que ele errou. Tá? 30 segundos, gente. Essa não precisa nem de 1 minuto. 30 segundos, dá uma pensadinha na pontuação aqui da tabela e logo em seguida a gente confere a resolução. Então, meus amigos, olha só. Esse item é bem visual também. Tá? Porque assim, ó, eu sei que ele fez 17 pontos, né? A informação é que ele fez 17 pontos. Aí eu vou pensar de que maneira, com essa pontuação aqui, ele pode ter feito 17 pontos. Né? E daí, se tu pensa um pouquinho, gente, se tu pensa 30 segundos, tu vai ver que só tem um jeito, né, querido? Só tem uma maneira possível, que é o quê? Ele acertando 10, 5, 1 e 1. Né? Esse é o único jeito possível de fechar 17 pontos. Tá? 10 mais 5 mais 1 mais 1. E, consequentemente, o que ele está perguntando, olha só, qual foi o número do lançamento que ele errou? O número do lançamento que ele errou foi o terceiro lançamento. Tá? De novo, né, gente? Não escreve só terceiro lançamento. O que tu vai fazer na hora da prova? Tu vai explicar isso. Que a única maneira possível, escreve mesmo, né? A única maneira possível do cara ter fechado, do Marcelinho ter fechado 17 pontos, é acertando 10, 5, 1 e 1. Consequentemente, ele só pode ter errado 3, só pode ter errado o terceiro lançamento. Tá bom? É mais uma pontuaçãozinha aí que a gente ganha, né? Mais um pontinho que a gente vai somando e rumo à medalha, em busca da medalha. Olha só então, queridos, ó, o último item dessa questão, e ele coloca outros lançamentos, tá? Outros lançamentos feitos pelo Marcelo, e a pergunta é se... aqui tem uma informação importante, hein? A terceira argola lançada foi a vermelha,
tá? A figura mudou, né? A figura agora é outra, tá? A terceira argola lançada foi a vermelha. Qual é a maior? Isso aqui a gente vai ter que pensar depois também, tá, gente? Maior pontuação possível que ele pode ter obtido nesses lançamentos, tá? Como sempre, tio vai dar um minutinho, papel e caneta na mão, tenta fazer e logo em seguida a gente confere a resolução. Olha só então, né, gente? Para esse item a gente precisa de um pouquinho de lógica, tá? Porque ele me falou que a terceira argola foi a vermelha, né? Vou colocar aqui, a terceira foi a vermelha. Só que pela figura, pelo que eu estou vendo, eu não sei se eu joguei primeiro a amarela, se eu joguei primeiro a azul, verde, né? Mas eu sei de uma coisa. Eu sei que a preta veio antes da vermelha. Concorda comigo? Não é porque a preta está por baixo, né? Se a preta está por baixo, obrigatoriamente o Marcelinho jogou a preta antes da vermelha. Então a preta, gente, eu tenho duas possibilidades. Ó, deixa eu anotar aqui, tá? A preta poderia ser a segunda ou poderia ser a primeira, tá? Isso eu não sei, não dá para saber. Só que assim, ó, o que ele está pedindo nesse item, e é esse que é o ponto que vocês têm que prestar atenção, ele está pedindo a maior pontuação possível. Se ele está pedindo a maior pontuação possível, a gente vai assumir, percebe, a maior pontuação possível é em que lançamento? É no primeiro lançamento, né? Então a gente vai assumir que no primeiro lançamento ele acertou. Entendeu? E como a preta foi uma argolinha que ele errou, né, eu vou assumir também que a preta foi jogada no segundo lançamento. Tá? Por quê, gente? Porque eu vou deixar o primeiro lançamento para uma argola que ele acertou, isso porque a questão está pedindo a maior pontuação possível. Tá? Então, o que pode ter acontecido? Pode ter acontecido o seguinte, ó, vamos fazer o esqueminha aqui. A primeira argola, no caso, foi a azul. Né? Essa é uma possibilidade. A primeira foi a azul, aí não tem jeito, gente, a segunda tem que ser a preta e a terceira a vermelha, porque ele falou, né, que a terceira foi a vermelha. Aí a verde pode ser, por exemplo, a quarta e a amarela pode ser a quinta. Tá? Para colocar essas posições, o que eu estou pensando? Eu estou pensando de novo na informação que na pergunta dele, que é a maior pontuação possível. Né? Ele quer saber a maior pontuação possível, então eu estou deixando a que ele acertou em primeiro lugar. Tá bom? Aí como é que fica a pontuação, gente? Bom, ele acertou a azul e a verde, né? Se ele acertou a azul e a verde, ele vai ganhar 10 pontos da azul, mais a verde foi em quarto, né? Quarto é um pontinho, mais um pontinho da verde, isso vai dar um total de 11 pontos. E essa é a maior pontuação possível, tá? Tu vê, né? Uma questãozinha tranquila, relativamente tranquila, tá certo? É nível 1, mas assim, ó, lendo com atenção, gente, dava para matar o item A, o item B, o item C e pegar a pontuação completa nessa questão. Bom, queridos, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aí desse nosso treinamento aí de segunda fase de questão discursiva. E assim, ó, conto com vocês, hein? Conto muito, deixa aquele like, deixa aquele comentário, né? Quem não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, gente, para continuar acompanhando aí os lançamentos da OBNEP. E muito, mas muito obrigado pelo carinho e pela atenção de vocês. Valeu, galera! Grande abraço e até a próxima!